Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar de um crime que chocou a pequena cidade de Pompeia, no interior do estado de São Paulo, no ano de 2020. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar um recadinho rápido aqui para vocês. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Wondershare Filmora, que acabou de lançar a sua mais nova versão, o Filmora 10, que é um programa de edição muito bom. Para você que trabalha com edição de vídeos, ou talvez esteja começando agora a trabalhar com edição e não sabe qual editor usar, o Filmora 10 é um editor bem completo e prático. Ele também disponibiliza uma galeria repleta de efeitos, textos e músicas. E no site, vocês encontram o Film Stock, com uma boa variedade de músicas, vídeos e efeitos, sem direitos autorais, que você pode baixar e adicionar à sua galeria. Para editar um vídeo é muito simples. Basta você colocar o vídeo aqui na linha do tempo, selecione o trecho que você quer cortar e pronto. É só deletar a parte que você não quer mais. E eles também estão com uma novidade muito legal, chamada Motion Tracking, que é uma função de rastreamento de movimento, que segue qualquer objeto e pessoa que você selecionar, como vocês podem ver eu fazendo aí no vídeo. E para você que prefere utilizar o celular ao invés do computador, saiba que eles têm o Filmora Go, um aplicativo de edição bem fácil de usar que você pode baixar na loja de aplicativos. Depois que você baixar o programa, é só entrar no canal oficial do Filmora aqui no YouTube, que lá tem vários vídeos e tutoriais que irão fazer você ficar craque nesse editor. Todos os links para download do programa, canal do YouTube e do aplicativo do Filmora Go estarão aqui na descrição e no meu comentário fixado aqui embaixo. Pessoal, vão lá e conheçam mais sobre o Filmora 10 que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fabrício e Cristiane mantinham um relacionamento aparentemente normal. O casal vivia junto com as duas filhas de Cristiane, Caroline de 9 anos e uma adolescente de 16, cujo nome não foi revelado, ambas fruto de um relacionamento anterior dela. Eles eram casados há cerca de 5 anos e moravam em Pompeia, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes que fica a 396 quilômetros de distância da capital paulista. Fabrício é formado em psicologia pela Universidade de Marília, se especializando no uso de jogos para desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático em alunos do ensino fundamental. Segundo informações de uma irmã de Cristiane, chamada Késia, Cristiane era uma pessoa que sempre buscava os meios para atingir a felicidade. E foi por esse motivo que ela entrou em um novo casamento, logo após o fim da sua antiga relação, que terminou após Cristiane descobrir que havia sido traída por seu companheiro. Ainda segundo a irmã, além da traição, Cristiane também perdeu a mãe nessa mesma época, o que a deixou vulnerável e angustiada. Fabrício então apareceu como sendo um alento e uma nova perspectiva de realização e felicidade para sua vida, depois de tantos problemas. Fabrício era viúvo. Sua primeira esposa havia morrido de câncer alguns anos antes. Ele se apresentava como alguém equilibrado, sensato e moderado. Era uma alternativa supostamente razoável para alguém como Cristiane, que buscava por um porto seguro. Mas sabemos que as pessoas nem sempre podem ser decifradas logo de cara. Por vezes, as personalidades são enganadoras, e o que antes parecia ser uma boa opção acaba se mostrando o inverso do que foi pensado. A irmã de Cristiane declarou ainda que ela viu Fabrício como o marido perfeito. Segundo Késia, Fabrício teve todo um trabalho minucioso de alienação da esposa para que ela acreditasse em todas as suas palavras. Ele teria utilizado de seus atributos como psicólogo para conseguir tal feito, criando uma armadilha perfeita para Cristiane, que caiu sem resistir ao se deparar com tantas qualidades em alguém que oferecia estabilidade e confiança. Após o casamento, Cristiane foi se afastando gradativamente da irmã, o que também teria sido mais uma manipulação de Fabrício. A irmã relata ainda que Cristiane se afastou não só dela, mas também de outras pessoas, vivendo cada vez mais isolada com o novo marido e com as filhas. Estava claro para essas pessoas que tal atitude era uma exigência dele, já que antes, Késia e Cristiane eram bastante próximas, sendo as duas irmãs únicas e com um grande contato entre elas. Após alguns anos de casamento, Fabrício e Cristiane passaram a ter vários problemas de relacionamento. Esses problemas
foram responsáveis por minar a boa convivência entre os dois, que já não era mais a mesma. Pouco se sabe do que se passava internamente, mas imagina-se que brigas e discussões se tornaram cada vez mais frequentes, inclusive com possíveis exageros e violência por parte de Fabrício. Em algum momento nesse processo de enfraquecimento da relação, iniciou-se um relacionamento paralelo entre Fabrício e sua enteada adolescente, a filha mais velha de Cristiane. O caso acontecia dentro da própria casa, mas não se sabe ao certo em que momento Cristiane tomou conhecimento dele. E é aqui que moram algumas contradições. Segundo uma versão da história, Fabrício teria forçado uma relação com a garota. Tal violência teria criado nela uma espécie de síndrome de Estocolmo, condição em que a vítima desenvolve um afeto positivo pelo criminoso, o que explicaria o seu comportamento mais adiante. No entanto, também há outra versão. Segundo alguns relatos, inclusive do próprio Fabrício, o relacionamento dos dois começou quando a jovem já estava com seus 15 anos e era completamente consensual. Vale destacar que no Brasil, o relacionamento onde envolve um adulto e uma pessoa acima de 14 anos deixa de ser considerado um crime, caso seja consensual. Sendo assim, Fabrício e sua enteada teriam desenvolvido um romance genuíno, e ela teria participado do crime por livre e espontânea vontade, e não por conta de problemas mentais. Segundo declarações de sua tia Késia, irmã de Cristiane, a jovem era uma garota doce e gentil, sendo muito próxima com o restante da família. Mas isso teria mudado ao longo dos anos após o casamento da mãe. Késia diz que depois de Fabrício, ela se tornou uma garota distante e fria, e que ele era o culpado por isso. Certo é que, independente de qual seja a versão real, a jovem vinha se desentendendo com sua mãe e também não gostava muito de sua irmã mais nova. E esses sentimentos foram determinantes em sua participação no caso. Fabrício sabia muito bem desse atrito entre mãe e filha. E somando isso, mais o fato da jovem ter afeto por ele, ele sentiu que era seguro tê-la como cúmplice. No final de novembro de 2020, houve uma denúncia anônima de cárcere privado contra Fabrício. Quem denunciou acreditava que Fabrício poderia estar mantendo a família aprisionada, já que fazia dias que mãe e filha caçula não eram vistas fora de casa. A polícia então foi até o local para averiguar a denúncia. Ao chegarem na casa, os policiais foram recebidos por Fabrício e sua enteada mais velha, e os dois tiveram que ir prestar depoimento à polícia. Os dois alegaram que Cristiane teria os abandonado por outro homem, tendo saído de casa para viver com o novo amante junto com a sua filha menor, deixando o marido e a filha mais velha para trás. A polícia, no entanto, achou o depoimento dos dois muito estranho e resolveu abrir uma investigação sobre o caso. A partir daí, Cristiane e Caroline foram dadas como desaparecidas, já que faziam vários dias que elas não eram vistas. Meses se passaram de investigações sem que se chegasse a qualquer desfecho, até que em certo momento, Fabrício passou a ser visto como um suspeito, já que sua história de que Cristiane o abandonou por outro homem não pôde ser confirmada. Além disso, a polícia também apurou que Fabrício estava movimentando as contas bancárias de Cristiane, retirando todos os valores dessas contas. Cristiane havia sido demitida recentemente do seu emprego e estava recebendo os valores referentes à sua rescisão contratual. Em 2 de fevereiro de 2021, a polícia decidiu fazer uma nova visita na casa da família. Ao chegarem no local, apenas a enteada de Fabrício estava na casa. Já ele não aparecia há dias. Os policiais desconfiaram de uma reforma na área externa da residência, onde havia um piso colocado recentemente. Eles então resolveram quebrar o concreto com o auxílio de uma retroescavadeira e logo confirmaram a suspeita. Os corpos de Cristiane e sua filha Caroline estavam enterrados no local da reforma. A partir dessa descoberta, ficou claro que mãe e filha foram vítimas de um crime brutal e que Fabrício estava por trás disso. De acordo com o laudo da necrópsia, Cristiane foi morta com 2 facadas nas costas, que perfuraram seu pulmão e ocasionaram uma hemorragia. Já Caroline foi atingida com uma pancada na cabeça, que resultou em traumatismo craniano. A filha mais velha de Cristiane e amante de Fabrício negou qualquer participação direta nos crimes, mas foi ela quem indicou precisamente o local onde a mãe e a irmã estavam enterradas. Além disso, ela permaneceu morando com Fabrício por meses, mesmo após os crimes. A jovem acabou sendo apreendida e foi levada pelos policiais. Segundo a polícia, a jovem se mostrava visivelmente apaixonada pelo padrasto e fazia de tudo para cobertá-lo. Agora restava saber o nível de envolvimento da garota no crime e se ela estava mentalmente apta para determinar o seu protagonismo nas ações. De acordo com as investigações,
Cristiane teria sido morta no dia 9 de novembro, enquanto a morte de Caroline ocorreu cerca de 20 a 25 dias depois da morte da mãe. Após levantarem todas essas informações, já estava mais que certo para a polícia que Fabrício era o responsável pelos crimes e foi dado como foragido. Alguns dias antes da polícia voltar à casa da família novamente, Fabrício sabia que o cerco estava se fechando para ele. Dessa forma, ele decidiu sair de casa e buscar um lugar para se esconder. Seu primeiro destino foi a cidade de Bataguaçu, uma pequena cidade localizada no Mato Grosso do Sul com pouco mais de 23 mil habitantes. Segundo a polícia, Fabrício teria alguns familiares nesse estado, o que o fez sentir seguro fugindo para lá. No entanto, esses familiares não chegaram a ser identificados. Fabrício ficou em Bataguaçu por 5 dias, do dia 30 de janeiro até 4 de fevereiro. Ele estava com seu carro próprio e o usava como hotel, sempre estacionando em locais diferentes e isolados da cidade para dormir, esperando assim passar despercebido das pessoas em sua volta. Na cidade, ele procurou ajuda de uma instituição religiosa de caridade, que lhe forneceu alimentação sem qualquer custo. Ele também tentou se internar como dependente químico pela Associação de Prevenção, Tratamento e Recuperação de Dependentes Químicos Amor e Vida, com a intenção de ter um lugar para se esconder e dormir. Mas quando pediram os documentos dele para fazer a internação, ele desconversou e depois mudou de ideia. Imagens de câmeras de segurança mostraram Fabrício caminhando pelo centro da cidade e realizando transações financeiras em uma casa lotérica, que mais tarde foi descoberto se tratar de saques da pensão que ele recebia da Previdência Social pela morte da sua primeira esposa. No dia 8 de fevereiro de 2021, a polícia finalmente obteve sucesso na busca por Fabrício. Ele foi encontrado em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e detido pela Guarda Municipal. Fabrício estava trabalhando de servente de pedreiro em uma obra no bairro Jardim das Macaúbas, no momento em que foi preso. De acordo com o idoso que o ajudou sem saber quem ele era, Fabrício invadiu um barraco que fica em um terreno com algumas plantações próximo à BR-262. Como essas plantações eram mantidas pelo idoso, ele ia lá todos os dias para cuidar delas, e nisso, ele se deparou com Fabrício dentro do barraco. Fabrício pediu desculpas, se identificando como João e dizendo ser morador de rua e que estava com o pé machucado. Disse ainda que havia sido abandonado pela esposa e pela família, e que só invadiu o barraco pois estava chovendo muito e queria um lugar para dormir. O idoso ficou sensibilizado com a história e disse que ele poderia ficar no barraco até se ajeitar. O idoso ainda arrumou um emprego para ele de servente em uma obra em que ele estava trabalhando. No dia 8 de fevereiro, uma segunda-feira, Fabrício foi para essa obra junto com o idoso. Lá, o responsável pediu os documentos dele e ele disse que não tinha, só falou que se chamava João. Então foi dito para ele que se ele quisesse ser ajudado, ele precisaria passar mais informações. Fabrício então disse que era para deixar para lá, que ele só queria paz. Na obra, ele apenas ajudou a carregar tijolos, já que não sabia fazer outro tipo de serviço relacionado à construção. Uma coisa que os outros trabalhadores estranharam era que Fabrício não atendia quando era chamado, já que ele deu o nome de João e não estava acostumado a ser chamado assim. Isso meio que levantou suspeitas, e acharam que ele poderia estar escondendo algo. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, equipes da Guarda Municipal chegaram na obra e prenderam Fabrício. Ele não resistiu à prisão e, questionado se era o responsável pelas mortes, ele apenas disse que sim. Foi uma denúncia anônima que levou as autoridades até Fabrício. Desde sua passagem pelo pequeno município de Bataguaçu, as imagens no qual ele circulava pelo centro da cidade foram compartilhadas por milhares de pessoas nas redes sociais. E isso ajudou com que ele fosse reconhecido e denunciado. Fabrício foi imediatamente encaminhado para o Centro Especializado de Polícia Integrada, o CEPOL. No dia seguinte, ele foi transferido para a Delegacia de Marília, no estado de São Paulo, e passou a noite na Central de Polícia Judiciária, o CPJ. Já no dia 10 de fevereiro, ele foi entregue à Polícia Civil Paulista para que se prosseguisse com as devidas investigações. Aos policiais, Fabrício disse que agiu em legítima defesa. Segundo ele, Cristiane estava apresentando um comportamento estranho desde que foi demitida e o ameaçou com um canivete. Ele então, para se defender, pegou uma faca e a esfaqueou. Porém, como eu já mencionei aqui, o laudo da necrópsia constatou que Cristiane foi morta pelas costas, o que contesta essa versão de legítima defesa de Fabrício. Sobre Caroline, sua enteada de 9 anos, inicialmente Fabrício disse que não a matou, jogando a culpa na sua amante, a enteada mais velha. No entanto, mais tarde ele voltou atrás e assumiu a culpa pela morte da menina, alegando que o motivo foi porque a criança não parava de perguntar pela mãe. Ele então, com receio de que ela o fizesse ser descoberto pela polícia,
decidiu matá-la. Além de alegar legítima defesa, Fabrício disse estar arrependido dos crimes que cometeu. Ele deu poucas declarações à imprensa desde que foi preso no Mato Grosso do Sul. O inquérito, até o momento, ainda não foi concluído, e ainda restam algumas divergências sobre o caso. Além da questão da relação de Fabrício com sua enteada mais velha ter sido forçada ou não, também resta saber se ela teve participação ativa ou passiva nos crimes. Segundo algumas versões, a jovem teria sido responsável por cavar as covas para os corpos, seja por vontade própria, seja a mando do amante. Também há a versão de que foi a jovem, de 16 anos, quem deu a ideia para matar a irmã mais nova. Segundo essa versão, após dias de questionamento de Caroline pela mãe, a jovem teria convencido Fabrício de que se livrar da criança era o mais seguro a se fazer. É quase certo que todos os dias após a morte de Cristiane, Caroline sofreu muita violência por parte do padrasto e da irmã mais velha, antes de ser morta. Ainda será necessário uma apuração mais precisa para determinar o quanto de culpa houve da jovem no caso. E caso a relação com o padrasto tenha sido forçada, o quanto disso pode ter afetado sua consciência e sua tomada de decisões. Até o momento, ela é suspeita de participação no crime e está aprisionada na Fundação Casa, em Araçatuba. Já Fabrício será julgado por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Sua prisão preventiva foi decretada e ele foi levado para o Centro de Detenção Provisório no município de Álvaro de Carvalho, em São Paulo, onde aguarda seu julgamento. Cristiane Pedroso dos Santos, de 34 anos, e Caroline Vitória dos Santos Guimarães, de 9, foram enterradas em 3 de fevereiro no cemitério de Pompeia, sob forte comoção da família e da população local. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Não se esqueçam de irem lá no site do Filmora e baixar o Filmora 10. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.